som de vocês. E sejam todos bem-vindos. Eu vou deixar, geralmente eu gosto de colocar uma tela única quando eu gravo as apresentações, mas eu vou deixar a tela para todos vocês aparecerem. Então, quem quiser liberar a câmera, pode liberar a câmera, pode aparecer aqui. E a gente tem que ter um bate-papo. A grande ideia é que a gente bata um papo e que vocês entendam como usar óleos essenciais de uma forma muito simples, tá bom? Então, para quem está chegando hoje e ainda não entende ou não sabe o que são óleos essenciais, eu vou explicar de uma forma muito simples que vocês consigam entender o que são óleos essenciais e do que a gente vai falar na nossa aula. A gente vai ficar aqui mais ou menos 1 hora falando sobre o uso de óleos essenciais e depois dessa 1 hora nós vamos abrir para perguntas. E quem quiser ir, pode ir e fique à vontade. E quem quiser ficar para o nosso bate-papo de perguntas e respostas, também se sinta à vontade para ficar, ok? Então, para quem não conhece ou quem nunca teve acesso, isso é um óleo essencial. Este é um vidrinho de lavanda. Opa, aqui. Esse é um vidrinho de lavanda, tá vendo? Aqui nós temos 15 ml de um óleo essencial. E o que, na verdade, são óleos essenciais? Eles são extraídos de plantas aromáticas. Então, os óleos essenciais, eles podem conter em qualquer parte de uma planta. Pode ser da flor, onde nós encontramos óleos de flores, como lavanda, como um óleo de rosas. Nós podemos também encontrar óleos essenciais em caules, em raízes, em frutos. E aí eu trouxe um exemplo que teve uma vez que uma pessoa me falou assim: ai, Thalita, nós temos óleos essenciais de limão, de laranja, você tem óleo essencial de maracujá? Então, o que vocês precisam entender é que os óleos essenciais, eles contêm em plantas aromáticas e nem todas as plantas elas são aromáticas. Nem todas as plantas nós conseguimos extrair e tirar os óleos essenciais, ok? Então, os óleos essenciais, eles são a alma da planta. Eles ficam em um lugar para proteger estas plantas, ok? Só para vocês entenderem aí, deixa eu ver, aqui. Era sobre este óleo que eu queria falar e iniciar. O óleo essencial de limão. O óleo essencial de limão, eu uso esse óleo e eu acho ele muito poderoso. E para entrar nessa categoria que vocês entendam o que são óleos essenciais, vocês já experimentaram um limão siciliano, aquele amarelinho? Para se fazer um óleo essencial de 15 ml aqui, ó, como é que vocês estão vendo, a gente precisa de aproximadamente 45 limões para se fazer um óleo essencial, para extrair, na verdade, o óleo essencial de limão e ser colocado dentro desse vidrinho. Outra coisa que eu queria falar para vocês também conseguirem entender, é que quanto que custa este vidrinho para nós? R$ 49,00. Quanto que custa 1 quilo de limão siciliano no mercado? Vocês têm mais ou menos uma ideia? Eu nem vou falar para vocês, procurem no Google depois. Olha lá, ó, desce. Olha lá, a Débora já tá ali assim, ó. Quem tá vendo a Débora aí, ó, eu nem vou falar, ó. Quanto custa 1 quilo de limão siciliano no mercado? Eu amo limão siciliano. Eu sei quanto que custa. E às vezes a gente não pega uma promoção igual essa que a Débora tá falando aí, não. Às vezes a gente paga muito mais caro que isso daí que ela tá falando. Mas geralmente é esse valor. Então, o que eu queria mencionar para vocês é que a gente precisa também se atentar à qualidade dos óleos essenciais que a gente usa. Usar um óleo puro não quer dizer que você está usando um óleo essencial de boa qualidade. Uau! Eu acho que essa é a primeira informação que eu poderia dar para vocês. Uma das maiores informações quando a gente começa a ter acesso a óleos essenciais. Quando você vê um óleo que tiver no rótulo 100% puro,
comecem a pesquisar um pouco mais. Você que está entrando nesse mundo agora, identifique a qualidade daquele óleo essencial. E aí eu vou falar para vocês também bem rapidamente, porque eu disse que hoje é uma aula simples e só para vocês entenderem essas diferenças, porque isso é muito importante. Porque às vezes quando a gente começa a ter acesso aos óleos essenciais, a gente fala assim: "Ai, é puro. Ai, mas o óleo é bom". Quando você sente o aroma, você percebe a diferença do mesmo óleo essencial de várias marcas diferentes, mesmo que eles estejam falando que é um óleo puro. Por quê? Um óleo essencial, quando ele é colhido, desde que você planta o óleo, o óleo não, o fruto, né, ou a semente, quando você vai ali fazer o processo de semear, ok? Então, todo esse processo, ele precisa ser muito bem compreendido e muito bem feito. Então, desde você semear até você estar ali plantando e desde que você comece a ter aqueles primeiros frutos ou folhas ou flores, todo este processo é muito importante. Tem óleos essenciais que eles precisam ser colhidos às 4:30 da manhã. Se ele não for colhido neste período, se ele for colhido às 6 horas da tarde, você já tem uma perca de qualidade deste óleo essencial quando ele for extraído. Então, é muito importante que a gente entenda. O habitat natural deste óleo também faz com que você tenha uma qualidade daquele óleo essencial. Então, essas informações é muito importante, porque se um óleo essencial ele não tem um habitat do Brasil, por exemplo, que nós estamos em um país tropical, mas essa planta, ela for de um lugar que é de muita seca e ela pega muita chuva, a gente também vai perder a qualidade daquele óleo essencial. E ele pode ser puro? Pode, mas e a qualidade? Tem interferência. Então, toda essa história que eu estou contando para vocês é para vocês identificarem quando vocês forem começarem a ter acesso a outros óleos essenciais, qual é o habitat natural desse óleo? Ele tem um habitat natural? De onde ele vem? Ele tem um código que fale para mim qual é a cromatografia desse óleo essencial, onde eu consiga ver? E aí você vai começando a identificar qual é o tamanho da qualidade desse óleo, o que tem por trás. E o que tem por trás desse óleo que nós usamos? A doTERRA. A doTERRA está há 12 anos no mercado. A doTERRA está em mais de 60 países. Então, ela sabe o que ela faz. E quando a gente fala de ingerir óleos essenciais, você precisa não ter só um óleo puro. Você precisa ter uma boa qualidade de um óleo essencial para que aquilo não faça mal para o seu corpo e sim bem. E a única empresa hoje, pioneira, que é capaz de fazer com que você ingira os óleos essenciais é a doTERRA. Ok? Então, eu queria partir aí, eu queria mostrar, na verdade, para vocês, continuando a falar do limão, eu queria mostrar aqui para vocês uma tela muito legal que eu fiz. Gente, não liguem, eu fiz uma tela bem simples hoje, quem me conhece sabe. Será que deu? Ó, quem me conhece sabe. Oi. E eu trouxe... Oi, tudo bem? Alguém tá falando oi aqui. Deixa eu desligar o seu microfone, tudo bem? Ó, quem me conhece sabe e eu queria mostrar para vocês aqui. Estão vendo, gente, a tela? Olha só que incrível o que o óleo essencial de limão ele pode nos proporcionar. Essa mão é a mão de uma pessoa, de um líder, eu não vou falar o nome dele, tá bom? Mas é a mão de um líder. E sabe o que é isso? Pedras expelidas. Olha só, tá vendo? Isso daqui eram pedras que tinham nos rins dele. Ele estava sentindo uma dor terrível, terrível, e eu já tive vários estudos de casos também com pessoas muito próximas, amiga, muitas pessoas, inclusive gestante, tá, gente?
que usou o óleo essencial de limão. Cadê ele, gente? Estava aqui agora. Aqui. 2 gotinhas na água. 2 gotinhas na água. Então, vai tomando. Então, quando essa minha amiga, que era gestante, inclusive, ela falou assim, tá, ela me ligou e falou assim, tá, eu tô com dor, e ela tinha, né, sempre foi recorrente, já tinha feito operação, ela já tinha feito uma cirurgia, na verdade, né, para expelir as pedras, já tinha tomado vários remédios, e ela me ligou e falou, ó, agora eu tô grávida, né, e eu não quero ficar tomando esses remédios fortes, eu nem posso. E ela já tinha expelido pedras usando limão. Ela falou, eu posso usar? Eu falei, pode. Com 3 dias usando óleo essencial de limão, ela expeliu as pedras dela também. E nesse caso, desse amigo que nós temos aí, ele estava num restaurante, ele estava sentindo essas fortes dores, e ele tomou os óleos essenciais, e no outro dia ele expeliu essas 2 pedras. No outro dia ele expeliu. Um dia, gente, eu estou falando de um dia. Então, o limão, por que o limão também ele é muito importante? Ele funciona nessa ação. Quando nós tomamos o limão, internamente, eu vou tirar um pouquinho a tela que eu queria que vocês vissem aqui as 2 pedrinhas que ele expeliu. E eu também queria trazer a informação para vocês de quando a gente utiliza o limão, principalmente se você tem cólicas renais, se você tem pedra nos rins, tenha um hábito de tomar o limão todos os dias. Inclusive, não só um copo de limão, mas você pode pegar uma garrafinha de água, encher de 1 litro ou 2 litros, e encher a garrafinha de água, uma garrafinha, mas peguem de vidro, tá bom? Encham ali a garrafinha de água, de vidro, e aí vocês vão tomando durante o dia. E vocês vão ver como é que... Porque o óleo essencial de limão, ele funciona muito bem no nosso fígado e também muito bem no nosso rim. Fora que ele tem uma ação diurética no nosso corpo. Eu tenho uma retenção muito grande de líquido. Por que eu tomo o limão todos os dias e o grapefruit também? Justamente por conta dessa retenção de líquido. Vocês sabem que eu comecei a fazer esse processo de novo, de tomar o limão, de voltar a tomar o limão, porque tem um período que eu paro e depois eu volto. Então, eu voltei a usar o limão e o grapefruit. Então, eu uso esses 2 óleos durante o meu dia. Vocês sabem que eu perdi 2 quilos. Só por eliminar esse inchaço, porque eu vi as minhas pernas, sabe quando a gente vê, a gente consegue ver que a gente está totalmente inchado, que a gente está retendo líquido. Como ele tem uma ação diurética no nosso corpo, ele vai eliminar todo esse líquido que está ali retido. Então, eu perdi 2 quilos simples assim, por conta dessa retenção de líquido. Alguém quer compartilhar, ou alguém aqui teve já uma experiência com limão? De uma forma bem rápida, assim? Olha, eu tive, ou eu usei o limão, ou eu uso o limão. Alguém quer compartilhar? Se não quiser, a gente pula. Mas alguém tem alguma experiência de alguém ou de si próprio? Eu tenho, Thalita. Oi, Edna! Tudo bom? Tudo! Então, eu acho que é bem legal uma experiência, porque eu tenho intolerância à lactose, né? Uau. E eu não quero deixar a lactose, porque eu amo lactose, eu amo queijo, não é nem o leite, mas é o queijo, o requeijão, a pizza e todas essas coisas que vêm. E eu descobri o limão. Então, eu como e depois um copinho com 2 gotinhas de limão e eu sou outra pessoa, né? Então, se eu exagerei, se de repente eu tô, né, comendo aqui um molho branco, não é uma coisinha pouca, aí eu coloco o gengibre junto, mas muitas vezes é só o limão, né, para me ajudar nessa intolerância da lactose. E tem sido maravilhoso. Caramba! E você não sente dor? Você come e aí, depois que você comeu, Nada. você
Você toma um copo com limão. Eu tomo o copo com 2 gotinhas de limão e acabou, não sinto dor, não tem aquele mal-estar de tipo, ficar inflada, aquela coisa, né? Que quem tem isso sabe que é terrível, né? A gente tem que largar, mas a gente não quer largar. Então, a minha filha, por exemplo, que toma os óleos essenciais, ela também é intolerante, ela disse, mãe, eu não espero mais, ela toma antes. E ela não sente nada também, só que ela toma antes de comer. Antes, tipo, vai fazer uma refeição, já sabe que tem alguma coisa com lactose, ela pega e toma também o copo com o limão. Então, é maravilhoso. Nossa, Edna, muito legal a sua experiência, porque o meu filho, ele também é intolerante, mas ele tem 1 ano e meio. Então, a gente breca mesmo, né, a alimentação dele, até mesmo porque ele ainda não fala, ele ainda está naquele processo, mas quando aconteceu, ou quando acontece alguma coisa que a gente vê que ele está um pouco mais enjoado, eu passo o Zengest, né, e a gente tem muitos cases de sucesso com o Zengest, mas o limão foi algo assim, é o que eu falo para as pessoas, né? A gente aprende muito. Inclusive, a Ju, que está aqui, ela também é intolerante. E eu falei para ela, usa o Zengest, usa o Peppermint. Mas agora, Ju, tá aí para você mais uma dica para você usar aí também o limão e ver como é que funciona aí para vocês. E para quem tiver intolerância também, usar o limão, que é um ótimo óleo essencial. E mais uma vez eu aprendi, tá vendo, gente? Por isso que eu falei, é muito importante a gente compartilhar as nossas experiências. Edna, muito obrigada pela sua experiência. Que foi, assim, para mim, hoje eu ganhei meu dia, porque quando as pessoas perguntarem, eu vou falar, olha, use o limão e experiencie isso na sua vida. Obrigada, viu, Edna? Alguém quer mais compartilhar uma outra experiência com limão? Não? Vamos para o próximo. O que eu queria trazer aqui para vocês? 2 óleos essenciais e eu queria agregar a nossa foto. Olha esta foto, gente. Esta não é uma foto que um consultor trouxe ou que alguém passou. Isso é uma foto oficial da doTERRA. Quem estava na primeira convenção que nós tivemos no Brasil, o Dr. Hill trouxe essa jovem. Ela teve um acidente de moto. Olha só como ela estava no hospital. Isso foi o primeiro dia. Para aquelas pessoas que nunca tiveram acesso a essa foto, eu fiquei realmente impactada quando o Dr. Hill trouxe essa moça. Quando ela tinha, é porque eu trouxe só uma foto dela no hospital, mas gente, se vocês vissem o rosto, ficou todo desconfigurado o rosto dessa mulher. E fora que você pensava assim, as cicatrizes que vão ficar no rosto dela, e para quem é mulher, até para quem é homem, né? Para qualquer um, é no rosto, né? Mexe ali com a nossa autoestima, mexe com o nosso olhar, né? Esse foi no hospital. Essa primeira foto que vocês conseguem ver, ela estava no hospital. Essa segunda foto... Ai, deixa eu desligar aqui o microfone, gente. Essa segunda foto, ela estava já saindo do hospital, tá? Então, ela tomou todos os medicamentos, ela realmente estava, né? Teve todos ali os primeiros socorros. E aí, essa foi a primeira foto quando ela foi para casa e começou a usar os óleos essenciais. E quais foram os óleos essenciais que ela usou? Então, eu trouxe aqui para vocês olharem, aqui, ó. Estão vendo aí na minha mão? O lavanda. O lavanda e o frankincense. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. E o frankincense. E o mirra. O mirra, algumas pessoas tiveram a possibilidade de ganhar o mirra há 2 meses atrás, mas para quem não teve, vai aí a minha dica para vocês. Todos esses óleos, primeiro que o olíbano, para quem não conhece, que é o nosso frankincense, ele é um óleo que ele tem a capacidade de regenerar as nossas células. E o lavanda é um óleo muito bom para cicatrizar. E o mirra para completar aí para a pele, o mirra para tirar
para tirar manchas, para tirar essas células mortas, o mirra é um excelente óleo. Então, imagine a composição desses 3 óleos juntos. Foi exatamente isso que fez no rosto dela, depois de 6 dias. 6 dias vocês podem ver, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou trazendo, não sou eu que quero fazer nenhum tipo de marketing referente aos óleos essenciais. Eu trouxe aqui para vocês verem, gente, são 5 dias. 5 dias dessa primeira imagem que vocês estão vendo. Aqui, primeiro dia foi quando ela saiu do hospital e depois, no 6º dia, ela usando os óleos essenciais. Somente esses 3 óleos essenciais que eu mencionei para vocês. Olha o rosto dela. Olha como os óleos essenciais, eles são altamente potentes e poderosos quando a gente fala em uma... E isso foi uso tópico, tá bom? Então, topicamente, ela utilizou. Então, ela foi passando esses óleos topicamente. Para quem não sabe, tópico é na pele, tá? Então, eu trouxe aqui o Lemon de uma forma de tomar. E a Edna também trouxe aí uma forma de tomar. E agora, a forma, essa imagem que eu mostrei para vocês, foi para compartilhar uma forma de uso tópico. Por que eu quis trazer essa relação? Porque muitas pessoas acham que se só tomar óleos essenciais vai ser mais eficiente, se só passar ou se só inalar. Então, às vezes as pessoas trazem aí uma relação de usar os óleos essenciais se eu usar dessa forma não vai fazer tanto efeito. Então, eu quero mostrar para vocês, nessa foto, inclusive, para mostrar que sim, os óleos essenciais, eles fazem um efeito quando nós utilizamos ele topicamente. Eles fazem um efeito quando nós inalamos e eles também fazem um efeito quando a gente ingere. Então, cada caso vai ser um caso diferenciado para você usar, mas podem ter certeza absoluta que todas as formas têm uma ação muito rápida no nosso organismo. Alguém tem alguma experiência com pele, ou com lavanda, ou com olíbano para contar para a gente? Não precisa ser só de pele, como a gente mostrou, mas alguém tem alguma experiência com lavanda e queria compartilhar? Alguém falou, eu tenho. Paola falou que tem, é isso? Paola? Foi a Paola que falou? Alguém falou, gente? Alguém falou, eu tenho, Thalita, não foi isso? Fui eu. Oi, Paola! Desculpa, eu desliguei. Pode contar a sua experiência para nós. Oi? Oi? Thalita, eu conheci os óleos essenciais através de uma situação bem complicada. Meu marido, ele caiu de moto em novembro e ele ficou muito machucado, muito machucado. E aí, a Karina perguntou se eu queria fazer um tratamento com os óleos essenciais. E aí ele estava assim numa situação que ele tinha que tirar a bandagem e grudava, era horrível, horrível. E aí ela disse: "Olha, vai tirando foto, eu tenho fotos para comprovar". Ele usava a lavanda, usava o Cypress e o Deep Blue para tirar as dores das articulações. E Thalita, em 10 dias a pele tinha pele, fechou. Eu fui tirando foto, tipo, no primeiro, no terceiro, no quinto dia, era assim, ó. Eu disse, nossa, parece Wolverine. Parecia que aquilo ia, sabe, e foi fechando. E no 10º dia, ele tinha pele nas costas, onde não tinha nada. Tava vermelho, sem pele nenhuma, e em 10 dias já tava a pele lá. Então, assim, ó, eu nunca tive dúvida que as coisas da Terra realmente eram para uso do homem, sabe? Mas eu não sabia que era tão rápido, sabe? E isso me impressionou de uma maneira, assim, que me deixou... eu acumulo experiências, mas essa foi a primeira. Sim.
Foi a primeira que te fez abrir verdadeiramente os olhos e falar assim, tem alguma coisa aqui que foi muito diferente. Eu me lembro quando a Karina me mandou essas fotos e ela foi tirando. Depois, se você tiver e quiser compartilhar, por favor, compartilhe para as pessoas verem uma foto de como estava antes e depois. Eu não sei se você tem aí fácil ou se a Karina também tem para compartilhar, porque é muito legal. Aí eu tenho que dar uma olhada na minha galeria. Pode olhar e depois, se você até o final, se você achar, é legal compartilhar se você conseguir. Mas o que eu queria mostrar para você... Obrigada, viu, Paola? Muito obrigada mesmo por você compartilhar a sua história, a sua experiência. E, gente, por que eu queria trazer pessoas para compartilhar as suas experiências? Porque uma coisa... Amiga, Oi! posso falar de novo? Pode, deve! Eu vou só me falar de novo. Não gosto muito, quem me conhece sabe que eu não gosto muito disso não, de me meter, mas é uma experiência que eu acho que pode ensinar bastante, né? Principalmente para quem está começando agora. Quando eu conheci os óleos, eu tenho inúmeras experiências, de todos que se você quiser, com coisas enormes. Mas o lavanda, eu tinha muita dificuldade para dormir. Só que quando os meus olhos chegaram, eu não gostei do lavanda, tá? Eu não me adaptei com lavanda. E eu tinha uma certa alergia com lavanda. Só que eu não desacreditei nos olhos, sabe? Porque eu acredito que os olhos seriam bons para mim. E eu precisava dormir. Então, o que eu fiz? Eu coloquei no difusor na porta do meu quarto com a porta aberta, sabe? Bem longe, né? E depois de um mês, eu coloquei na porta do meu banheiro com o difusor lavanda, sabe? Depois a minha filha ficou grávida, a minha netinha nasceu, eu comecei a usar mais lavanda com ela. Hoje, eu durmo com lavanda do lado da minha cama e eu amo lavanda. Além da tranquilidade, é um sono maravilhoso. Eu digo que ele é um Durmunide do mundo, né? Quem já tomou Durmunide para fazer uma endoscopia, para mim, o lavanda faz isso. Em 5 minutos, eu tô lá com um soninho e pá, tô dormindo. Então, acho que é aquela coisa de você realmente acreditar e vai aos pouquinhos, né? Porque vão existir aqueles que vão ter não vão gostar do cheiro, não é forçar, né? Mas será que é fazer aos pouquinhos, né? Exato. A Edna falou uma coisa, Edna, muito obrigada por você ter compartilhado, porque isso acontece com muitas pessoas. Às vezes a pessoa não gosta do cheiro do lavanda e tem gente que não gosta mesmo e é normal, tá? E o corpo, gente, é isso que eu sempre falo, o corpo, às vezes ele vai rejeitar aquilo por informações que ele está mexendo no seu inconsciente. Eu não vou falar disso hoje, mas às vezes você rejeita inala um óleo. Por quê? Porque ele vai começar a modificar aquele padrão e você não está sabendo de nada que está acontecendo, porque os óleos essenciais ele trabalham nesse nível inconsciente. Mas Marli? Depois, oi, pode falar, Marli. Tá, eu vou abrir aqui o meu vídeo, porque eu estou com uma pessoinha aqui que tem um testemunho bem forte sobre frankincense. Ai, pode abrir. Vamos ver. Ó. Olá! O Luiz, o meu neto. O Luiz, com 2 aninhos, foi diagnosticado com câncer. Fez o tratamento todo. Curou. O câncer voltou. Fazendo quimioterapia, o Luiz começou a ter aquelas reações da quimio, né? Até um dia que nós achamos um óleo, qual foi, amor? Frankincense. Fala para eles. Frankincense. O frankincense. Ele começou a usar, que a Karina trouxe aqui na minha casa, ele começou a usar o frankincense na solinha dos pés e no difusor. Ele faz quimioterapia, nunca mais vomitou, não teve mais diarreia, não tem dores de cabeça e os exames dele todos têm dado 100%. Esse é o Luiz. Gente, então, esse óleo, ele disse assim, vó, esse óleo não pode faltar em casa, vó. Não pode faltar. Luiz, Luiz, que lindo, meu amor. Manda um beijo para ela. Ele está jantando, tirei ele da janta. Beijo, tá? Manda um beijo. Luiz. É isso aí, gente. Gente, Marli, muito obrigada.
as pessoas me perguntam assim... Eu choro com isso, sabe? Pois, porque eu fiquei muito emocionada. foi muito emocionante assim a mudança dele. E ele sempre diz, vó, não deixa faltar esse óleo nunca mais. Eu fiquei muito emocionada, porque... As muito médicas, obrigada. as doutoras no hospital mesmo dizem, olha, os exames dele têm sido maravilhosos. Ele está sempre, a imunidade dele está boa, né? E a gente sabe o que isso representa, né? Sim. Era Marli, isso. Beijo. O meu dia já valeu a pena. Tudo valeu a pena. Até eu chegar aqui... Sabia que o dia hoje é especial, né? Até eu chegar aqui, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Porque eu tenho algumas coisas, sabe? E eu falei assim, caramba, olha, juro, eu mandei no grupo dos meus líderes, eu falei assim, quem quer compartilhar comigo a aula de hoje? Eu estava super cansada, mas eu estava muito pilhada. E aí eu compartilhei isso com eles, e aí eles falaram, olha, a Thalia tá tentando botar fogo na gente. E eu sabia que tinha que ser alguma coisa diferente. E, Marli, de verdade, assim, ó, só de ouvir a Paola falar, a Edna falar, e de ouvir o Luiz, assim, aí as pessoas me perguntam, por que você faz isso? Por conta disso. Exatamente por conta disso. Ele fala isso para todo mundo. Todo mundo ele fala. Que lindo. Que Tá lindo, bom, gente. continua aí, então. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Podemos acabar? Porque para mim já valeu a pena. Nem preciso mais falar dos outros olhos aqui, Cris também, né? Podemos acabar aqui, já fechamos. Eu já tenho um depoimento também para fazer do lavanda. Então faça. Vamos lá. Eu estava indo viajar para o sul de carro no inverno. Aqui, mas a mulherada enlouqueceu, né? No inverno, logo no início, quando eu comecei a usar os óleos, daí eu resolvi, assim, vou levar esses óleos junto, eu não sabia muito usar, né, ainda, vou levar os óleos junto. Na metade, e daí a gente vai tomando chimarrão, né, a gente para nos lugares para esquentar água, mas como o pessoal não sabe esquentar água para o chimarrão, sempre tem água fervida, né? E eu tava com a térmica no meio do meu pé, dos meus 2 pés, e... o Jorge foi fazer uma ultrapassagem e foi assim, ele freou assim brusco e a térmica virou em cima dos meus pés. Era inverno, frio e eu tava de tênis e de meia. Eu senti aquela água queimar meu osso na hora. Nós tava na serra, não tinha o que fazer. Eu pensei, e agora? Primeiro eu segurei o choro, né? Porque doeu demais. Depois eu disse, Jorge, para. Lá atrás, no porta-mala, tem uma maleta de óleos. Vai lá e pega esses óleos. Que eu acho que vai ser esse que vai me salvar. Porque senão tu vai ter que parar em algum lugar. Porque... E aí ele parou e eu peguei o lavanda e comecei a pingar puro em cima. Tirei tudo. Porque não tinha grudado, era água quente, né? Comecei a pingar o lavanda. Cada pouquinho eu ia pingando lavanda. E aquele negócio parecia que ia fervendo, assim, do osso para fora. Eu só sei que eu cheguei em Dourados, assim, o meu pé ardia, mas não tinha levantado nenhuma bolha, porque para mim aquilo ali acho que era queimadura de 3º grau, né? E aí quando eu fui tomar banho, eu não consegui tomar banho porque água quente também não dava. E no outro dia, e aí eu continuei passando lavanda. Não levantou uma bolha. Eu usei, acho que uma semana, não levantou uma bolha. E aí eu continuei usando e não ficou uma manchinha no pé. É incrível. O óleo de lavanda, gente, para quando a gente tem alguma queimadura, cicatriz, quando a gente fala da pele quanto um todo, o óleo de lavanda é um dos melhores óleos essenciais para a gente poder utilizar e pensar. A minha mãe também, ela se queimou, mas foi com óleo. Pingou assim, na verdade, veio óleo para cima do braço dela e na hora ela usou lavanda puro mesmo, né? Então ela usou o lavanda puro. Gente, juro, depois de 5 dias, além de não ter feito bolha,
ela sentiu arder na hora, mas depois ela usando lavanda, aquela ardência, ela cada vez mais ela ia diminuindo. Além de não ter ficado a bolha, porque geralmente sobe, né? Quando você dá mais óleo, né? Então, além de não ter ficado bolha, ela usou durante 10 dias e não ficou nenhuma marca de queimadura. Então, além de o lavanda tirar aquela ardência, aquela dor, além dele cicatrizar, faz com que não crie bolha e também faz com que não fique manchado. Isso é uma das partes muito legais. Cris também quer falar. Eu quero compartilhar uma imagem. Eu não quero falar nada. Depois então da imagem eu falo. Então, libera para mim aí. Deixa eu compartilhar aqui. Quando a Débora começou, foi a Débora que falou, né, da queimadura, eu me lembrei dessa foto. Eu disse, gente, preciso mostrar. Vou mostrar a mais suave. Esse aqui são os meus filhos. Em dezembro, a gente foi para a praia. E no último dia de praia, eu não consegui tirar eles da água, porque eles sabiam que era o último dia de praia. Então, eles ficaram o dia inteiro no mar, com sol a pino. E eu sabia que ia queimar a pele deles, eu sabia. Mesmo eu tomando todas as medidas preventivas, usando o olíbano preventivamente, queimou o rosto inteiro. Vocês não podem ver nessa foto que a pele deles já tá quase saindo, né? Já estava bem suave essa daqui. Deixa eu ver se tem outra. Ó, aqui nas costas. E no dia que eles foram pedir para casa, que a gente foi, né, dormir. Opa, essa não. Se o Fábio vê essa foto. Depois eu conto. E eles reclamaram muito que estava ardendo demais o ombro, o rosto, mesmo estando de camiseta. E aí, é claro, eu já tinha todos os meus óleos comigo. E aí eu fiz essa misturinha de óleos essenciais, o óleo de coco, o olíbano, a copaíba e a lavanda. Na verdade, na primeira noite eu passei puro, só passei o óleo de coco assim, bem só tocando, porque era intocável. E o óleo essencial a mesma coisa. E foi assim por 3 dias. No segundo dia, quando ele acordou de manhã, já não ardia mais nada. Não tinha mais ardência na pele. A queimadura já tinha cessado. Era só a cicatrização, né? E com 3 dias, a pele deles parece que descolou, assim. Simplesmente soltou e embaixo já tinha uma pele novinha, lisinha. E eles não ficaram com nenhuma marca de queimadura. Né? Fiquei com muita culpa de ter deixado eles aproveitarem muito na praia. Mas qual mãe que nunca sentiu uma culpa? Mas os óleos essenciais, nesse caso, me salvaram, porque ia ser caso de hospital, porque provavelmente eles teriam tido uma insolação. Sim. E olha só, olha os óleos incríveis que a Cris usou. O lavanda, como a gente falou, é um ótimo óleo para a pele, né? Que faz tirar essa ardência, essa queimadura. O frankincense, que ele vai regenerar a nossa pele, as nossas células, né? Então, ele vai transmutar todas aquelas células. E o copaíba, para quem não sabe, o copaíba é um excelente óleo também para a pele, mas ele também tem uma ação ali anti-inflamatória. E se realmente eles tivessem pegado essa insolação, que provavelmente foi, então ele ia fazer toda aquela ação. E esses 3 óleos juntos com óleo de coco têm uma ação muito poderosa. Outra coisa que eu queria também falar, obrigada, Cris, por compartilhar. Outra coisa que eu também queria falar para vocês é que pessoas me falaram, quem me conhece sabe que eu odeio passar creme, eu odeio, gente. Eu fiz aniversário, eu ganhei um montão de creme. Pergunta o que eu fiz. Fui trocar tudo. Odeio creme. Não me deem creme, me deem óleo essencial, tá bom? O que eu faço? Eu uso muita maquiagem. Vocês não estão me vendo de maquiagem hoje, muito menos com o olho pintado, como vocês sempre me vê. Mas como eu uso muita maquiagem, imagina, o rímel desce, o delineador desce, né? Que fica uma coisa, um panda. E como eu não gosto de usar cremes e nem produtos sintéticos para tirar a maquiagem, eu uso o óleo de coco como demaquilante. Aí a minha dica para as mulheres, usem
O óleo de coco, além de hidratar a sua pele depois do banho, ainda tira a sua maquiagem e você não precisa estar colocando produtos químicos na sua pele para você ir dormir. E aí, se você também quiser trazer alguns óleos essenciais para fazer esse processo na pele, qual é a minha dica? Traga o lavanda, então pega o seu óleo de coco e aí você quer fazer um sérum para a pele ou se você quer começar um processo de tirar rugas, de eliminar um pouco das rugas ou as próprias manchas, ou tem muitas mulheres que têm algumas cicatrizes, ou tem mulheres que têm muito acne. O que vocês podem fazer? Trazer o óleo a minha dica, hein? Melaleuca. Vocês podem fazer uma diluição a 2% ou a 5%, tá bom? Vocês podem trazer o óleo de frankincense, o óleo de lavanda e o óleo de melaleuca. E aí vocês podem passar no rosto de vocês, aí depois do banho, vocês podem passar e dormir. Vocês vão ver como a pele de vocês vai ficar diferente, ela vai ficar macia. Você vai rejuvenescer a sua pele. Você vai começar a mudar as células da sua pele. Você vai fazer com que ela fique mais viva. Então, cuidem da pele de vocês e pode passar nas mãos, tá bom? Também pode passar, você passa aqui pode passar aqui no colo, aqui no pescoço, aqui no colo, também pode passar nas mãos. Então, pode passar mulheres que forem mais maduras e também as mulheres assim, que têm a minha idade, assim, dos 18 anos, também podem começar a tratar aí da pele. Não, tô brincando, tenho 18. Quem achou que eu tinha 18 anos era mentira, tá bom? Mas vocês Thalita, podem... Oi. eu ia... Tava me segurando para não falar, mas eu preciso falar. Segurando! Eu quero Não. que vocês soltem a língua de vocês para compartilhar a experiência com a gente. Então, o meu sogro, ele caiu do telhado no ano passado. Ele caiu de um telhado de uma altura de 5 metros. E ele caiu e bateu a cabeça de lado, assim. E ele teve um coágulo no cérebro. Não, eles levaram... Ele sangrou, levaram ele para o hospital, eles tinham um coágulo, ele ia ter que fazer uma cirurgia. E a minha sogra, eu já tinha deixado com ela, para ela levar para a viagem, eu já tinha dito para ela, ó, leva esses óleos que tu tem que ter na tua bolsa, na tua necessaire. E aí ela foi para o hospital com ele e começou a usar lá com ele, ela usou o olíbano, né, o frankincense com ele. E ele, como ele machucou muito o rosto, ele tinha muita ferida também, né? Ele, tipo essa moça da foto aí, eu tava no dia que o Dr. Hill apresentou isso e foi muito surpreendente mesmo, né? Então eu me lembrei disso e eu fui buscar. Eu disse para ela, usa lavanda e frankincense no rosto dele. E ela usou. Então ela fazia, as enfermeiras iam lá, limpavam, tudo fazia, e aí ela passava óleo de coco, lavanda e frankincense, que eu falei para ela pra usar. Porque ela tava lá em Sombrio na época que aconteceu o acidente. E aí eu falava com ela, usa tal. Ela ia dizendo, e aí eu ia dizendo para ela que ela usava, né? E o meu sogro tinha que fazer uma cirurgia. Ele chegou lá eles transferiram ele de uma cidade para outra, porque ele ia ter que fazer a cirurgia em outra cidade. Em Sombrio não tinha hospital. Ele chegou lá e no outro dia eles estavam preparando ele para fazer a cirurgia, foram fazer outro exame. Ele não precisou fazer cirurgia. Ela estava usando o olíbano, ela usou o olíbano com ele. E eu disse para ela, coloca umas gotas de olíbano na cabeça dele. Eu fui dizendo para ela o que ela fosse fazendo, sabe? E aí ela disse que ela ficou passando todos os dias, ela limpava o rosto dele e passava o óleo de coco, o olíbano com a lavanda e com melaleuca. E ele saiu do hospital antes do prazo, ele não fez cirurgia, ele saiu antes do tempo que eles tinham previsto, que eles tinham dado para ele pelo menos um mês, ele ia ficar 15 dias eles tinham dito, pelo menos 15 dias na UTI. Ele saiu antes de uma semana da UTI. Ele saiu, com 15 dias ele estava saindo do hospital, que eles disseram, ele vai ficar pelo menos 20 dias. Quando eles tiraram ele da UTI, antes eles disseram, vai ficar mais uns 15 dias para ele sair. Ele saiu com 15 dias do hospital. Ele veio para casa, porque daí eles ficaram um tempo lá, antes de ele vir.
Quando ele chegou em casa, ele já não tinha mais, ele praticamente não tinha ferida nenhuma. Assim, o rosto dele estava todo novinho, tudo sem casca, sem ferida, inacreditável, assim. Tipo, a minha sogra disse assim, olha, um milagre, só milagre mesmo, milagre. E assim, ela cuidando dele, passando, e não ficou ferida, não ficou marca, não ficou nada. E tipo, ele quebrou vários ossos na face, sim, mas tudo se recuperou, se regenerou. Ele não precisou fazer cirurgia nenhuma, o corpo dele mesmo foi regenerando, sabe? Então, tipo, ela acredita muito, eu acredito muito, eu tenho fé nos olhos e eu passei todas as coisas que eu sabia que podia fazer, eu disse pra ela, faz isso. Sim. Eu disse, tu tem esse. E aí já, eu disse pra ela e ela foi é uma surpreendente, porque, tipo, coisas que nem os médicos sabem explicar. Sim. Como ele conseguiu sair assim, se recuperar tão rápido. É verdade. A gente tem muitos casos de que os médicos eles se surpreendem quando eles veem a ação dos óleos essenciais em um paciente que eles sabem, né? Eles tratam muitos tipos de pacientes e eles têm uma média, uma rotina e eles sabem como é que aquilo funciona. E quando os óleos essenciais eles são inseridos naquele, né, naquele meio, é muito diferente como é a evolução. Então, eu tenho um caso, por exemplo, do meu pai. O meu pai, ele já foi operado de hérnia, a hérnia de disco voltou de novo, e ele tem um rasgo enorme nas costas, na coluna. E no carnaval, não nesse carnaval, há 2 anos atrás, 2 anos não, 1 ano, no carnaval passado, a gente estava na minha irmã, e na minha irmã tem uma escada. E ela montou a piscina lá em cima e aí ele foi descer a escada e estava molhado. O que aconteceu, gente? Meu pai caiu, imagina. Com rasgo na coluna, com hérnia de disco, com um monte de ferro segurando a coluna dele. Vocês imaginem o nosso desespero. Aí ele foi pro hospital, ele faltou o ar, porque ele também bateu as costas, então ele não conseguia falar, né, quando teve o impacto. E ficou preto, não ficou roxo. Ficou preto, literalmente preto. Aqui a parte de baixo aqui das costas, aqui um pouco abaixo aqui do bumbum, assim também, sabe? Aqui ficou muito preto, gente, muito. Claro que nós levamos ele para o hospital e aí ele trincou a bacia. E bacia não tem o que fazer, né, gente? Não tem o que fazer. Então, o médico pegou e falou para ele, ó, você vai ter que ir para casa, você vai ter que tomar esses remédios, você é diabético, você isso. Começou a dar um monte de remédio para ele, né? E ele foi para casa. E o meu pai sempre acreditou nos óleos essenciais. Mas o meu pai também, ele é um pouco rebelde, ele também não gosta de tomar muito remédio. E aí, o que ele fez? Ele começou a tomar o Copaíba e começou a passar. Deep Blue, então, para quem não sabe, quem está aqui, Deep Blue é um óleo essencial que nós temos, que é um óleo de dor, quando a gente tem uma pancada, quando a gente tem muitas dores, inflamações. Então, ó, eu pensei que a Cris estava mostrando Deep Blue. Então, é um óleo, é um mix de óleos essenciais que a gente passa no local, é só tópico, tá? E qual foi o óleo que ele também usou? O Peppermint. Meu pai ama linkar o Peppermint com o Deep Blue, embora na composição do Deep Blue já tenha o Peppermint. E o que ele também trouxe? O Copaíba na ação, além dele tomar o Copaíba, que é um anti-inflamatório natural, para vocês que estão aqui chegando e não sabem, além dele tomar, ele também passou topicamente, eu tô falando para vocês no braço, só para vocês saberem que o tópico é pele, tá? Mas ele passou no local e o médico falou, 30 dias no mínimo de repouso absoluto, você não pode andar. Bom, como eu disse, o meu pai é um pouco teimoso e começou a passar o Deep Blue com Peppermint, tomar Copaíba e com Copaíba. Gente, juro para vocês, com 3 dias ele já não sentia nenhum tipo de dor. Com 1 semana, meu pai já estava trabalhando. 1 semana com a bacia trincada, o meu pai já estava trabalhando, indo para cima e para baixo, para cima.
E aí eu falei assim, meu filho, você tá com a bacia trincada. Ele falou, não, eu já tô ótimo. O médico que disse que eu tinha que ficar 30 dias, mas eu já tô ótimo, já passei os óleos essenciais e já posso... Então, é para vocês perceberem como os óleos essenciais, eles têm uma ação regeneradora no nosso organismo. E aí, o que eu queria mostrar para a gente encerrar, eu não vou falar de todos os outros óleos essenciais que eu ia falar, e eu vou deixar para a próxima quinta-feira, porque eu acho que esses óleos essenciais muito poderosos que a gente falou hoje, eu acho que... E eu queria abrir para perguntas, se alguém tivesse perguntas, eu queria trazer mais essas perguntas e tirar mais as dúvidas de vocês. Todos esses óleos essenciais que a gente falou, eles têm uma ação muito poderosa no nosso corpo. E eu queria mostrar uma última imagem para verdadeiramente fixar o que verdadeiramente são os óleos essenciais. Eu não sei se vocês estão vendo essa imagem aqui, ó, antes do uso e depois de 30 segundos do uso. Também foi uma imagem trazida pelo Dr. Hill na nossa convenção, onde ele mostra a ação do óleo essencial. Então, eles fizeram um teste nas células, como as células respondem no nosso corpo quando utilizamos óleos essenciais. Então, aqui, essa primeira imagem que vocês estão vendo aqui antes do uso, são as nossas células, como elas estavam reagindo. E aí, foi passado na sola dos pés o óleo essencial. Passado ali, diluído na sola dos pés, depois de 30 segundos, como as nossas células começaram a se comportar. Então, eu queria mostrar para vocês que os óleos essenciais, eles têm uma ação muito poderosa no nosso organismo. E eles agem de uma forma muito intensa e muito reparatória. Então, quando a gente fala, experienciem, usem os óleos essenciais, é para que verdadeiramente você sinta o que é usar óleo essencial. Hoje eu trouxe aqui para vocês vários exemplos de pessoas que... A Edna, que não dormia, e ela começou a dormir com lavanda. A gente trouxe experiências de como você pode usar um óleo essencial internamente, se você está sentindo ali uma dor, ou se você tem algum desconforto. Por exemplo, eu trouxe o meu desconforto de reter líquido. Quem nunca teve retenção de líquido, ou quem passa por esse processo e sabe como é complicado você ter uma retenção de líquido no seu corpo. Então, os óleos essenciais, eles têm essa ação dentro do nosso corpo, e semana que vem eu vou trazer mais, e eu convido todos vocês a participarem, onde eu vou falar mais sobre uma ação respiratória. Então, quando a gente tem problemas respiratórios, quais são os óleos que a gente pode utilizar? Quando a gente tem dor de cabeça, quando a gente tem uma dor no estômago. Então, coisas muito corriqueiras do nosso dia a dia, nós podemos acessar e nós podemos usar os óleos essenciais. Hoje a gente trouxe alguns casos um pouco mais complexos, né? Mas que ninguém, ou a gente sempre conheceu, ou está ali ao nosso alcance, de quem nunca se machucou. Quem nunca se queimou? Quem é que nunca teve uma retenção de líquido? Ou, quanto agora parece que a gente tem muito mais acesso a pessoas tendo intolerância à lactose, muitas alergias, muitas questões alimentares de glúten, de lactose. Então, cada vez mais as pessoas, elas precisam ter acesso a um novo estilo de vida e saber experienciar o que são óleos essenciais de uma forma totalmente simples, de uma forma que vai mudar a nossa vida. E eu sempre costumo falar para as pessoas que participam de algum tipo de aula ou treinamento comigo, é que eu comecei a usar óleos essenciais há mais ou menos 3 anos, um pouco menos de 3 anos atrás, e os meus olhos, eles enchem de lágrimas e de alegria, porque eu fui capaz de mudar a minha vida e a vida da minha família. E hoje eu consigo ver o reflexo na vida das outras pessoas. E hoje eu consigo auxiliar e ajudar as outras pessoas também a transformar a vida delas. E os reflexos disso é que a gente tem muito mais saúde, a gente tem muito mais qualidade de vida. E o porquê que eu faço isso é justamente
por transformar a vida de vocês. Mas você só consegue transformar a sua vida quando você usa, quando você experiencia. Porque quando você está aqui ouvindo, você está disposto a conhecer algo novo. Essa é só a primeira parte. Então, eu participei de uma reunião e eu achei muito legal o que aconteceu. E a próxima etapa é você viver, é você experienciar. Porque não tem nada melhor do que você experienciar aquilo. É você ter ali um convívio, uma experiência, eu não acreditava, ou realmente foi transformador, foi muito mais daquilo que eu imaginava. Então, os óleos essenciais, eles têm esse poder, mas a partir do momento que a gente permite. Não se permite só conhecer, porque agora vocês estão conhecendo, mas se permite experienciar. Então, chamem aquelas pessoas hoje que te convidaram para estar aqui e queiram saber mais, queiram experimentar estes óleos essenciais. Peguem aquilo que mais estão agoniando vocês. É uma dor de cabeça? É uma insônia? É uma instabilidade de humor? É uma oscilação de humor? Seja lá o que for, traga isso e chame as pessoas que te convidaram e falem assim, olha, será que você tem algum óleo para isso? E com certeza, nessa farmácia incrível, natural, que nós podemos oferecer para vocês, vocês vão ter um reflexo e algo vai poder ajudar vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer compartilhar alguma experiência com a gente? Ou tem alguém que quer tirar alguma dúvida referente à aula que nós tivemos hoje? Oi. Olá! Só quero compartilhar uma experiência que tivemos. Eu já compartilhei até aqui nas outras aulas que a Thalita deu, mas esse tem gente diferente, né? Então, eu tive a experiência com lavanda e o peppermint. Eu fiz um blend para madrinha da minha filha, porque ela teve um AVC há alguns anos atrás. E depois do AVC, ela teve muita dificuldade para dormir, tem ansiedade, ela tem que tomar vários medicamentos para dormir, para prevenir depressão, muitos medicamentos fortes. E ela queria algo para dormir que não precisasse tomar o remédio. Eu fiz esse blend, conversei com a Aline. A Aline me passou para fazer esse blend do lavanda com peppermint. E eu dei para ela de presente, né? Dei um vidrinho com 5 ml com a diluição do blend com o olhinho de coco. E aí eu dei para ela, falei para ela fazer massagem na sola dos pés, né, com ele e pingar uma gotinha no travesseiro para ajudar ela a dormir. Nem ela acreditava, mas no dia seguinte eu fui perguntar, e aí, como é que foi tua noite? Como é que tu conseguiu dormir? E ela assim, Stella, eu achei que eu não ia conseguir dormir, mas assim, ó, foi uma mágica. Eu coloquei no travesseiro, meu marido fez massagem nos meus pés e eu dormi a noite inteira sem precisar tomar o remédio. Foi incrível, assim. Depois, no decorrer da semana, continuei conversando com ela, assim, Stella, eu não tô tomando mais os meus remédios para dormir. Graças a Deus, estou conseguindo, só com os olhinhos eu tô conseguindo dormir. Foi uma experiência para mim maravilhosa. Muito legal. Stella, muito obrigada por você compartilhar com a gente essa experiência. Eu sei que a experiência que nós temos, a experiência do outro, ele sempre motiva. Sempre que a gente traz a nossa vivência, sempre que a gente traz uma história, e para vocês verem, né? Quem está aqui novinho pela primeira vez, é muito empoderador, porque tem várias histórias diferentes e utilizando óleos essenciais e muitas vezes com uma mesma fala. Eu não acreditava que fosse tão poderoso. Então, às vezes, a gente precisa se permitir e realmente não ficar só naquela do conhecimento. Ah, não, eu vou estudar mais um pouquinho. Ah, não, mas hoje eu não vou pedir não, ou hoje eu não vou querer não, mas eu vou participar de mais uma outra aula. Vocês sempre vão ser muito bem-vindos. Mas nada melhor do que você pingar uma gota e saber exatamente sobre aquilo que eu tô falando. A minha filha, ela começou a espirrar há 2 dias atrás. E aí, sabe o que eu fiz? O orégano, eu passei aqui na garganta dela e ela falou, mãe, eu acho que tá
eu acho que tá arranhando, eu não sei, eu acho, então, como ela é pequenininha, eu acho que ainda não devia estar numa intensidade de dor, e ela, eu acho que só estava começando a arranhar a garganta. E aí eu passei orégano 2 vezes. O espirro foi embora, o arranhão nunca mais ela falou. Então, eu queria mostrar para você, e detalhe, para quem não conhece a vida dos meus filhos aqui em casa, a nossa rotina. Nós não usamos medicamentos aqui em casa. E nós só usamos óleos essenciais. E o meu filho menor, eu sempre falo que ele é o mais privilegiado, porque os dois, quando nasceram, durante um período, ainda assim tomaram muitos medicamentos e muitos antibióticos. E para quem não sabe, para quem toma antibiótico, o antibiótico demora 4 anos para sair do corpo. Então, o meu filho pequeno, ele nunca usou remédio. E ele nunca foi para o pronto-socorro. E ele só usa óleos essenciais. Esse é o meu maior troféu que eu carrego, de ter um estilo de vida diferente, de usar óleos essenciais e saber como é que eles funcionam na vida da minha família. Esse é o a maior força que eu posso ter, é quando nós conseguimos olhar para os nossos, né? E saber que a gente está conseguindo dar o melhor para eles. Então, hoje eu olho para os meus filhos e eu sei a qualidade de vida que eles têm, usando óleos essenciais. São altamente naturais, altamente puros, e não só porque a gente usa e eles nunca tiveram acesso ao remédio, o meu filho menor, mas é pelo espaçamento e pela qualidade de vida mesmo, de que eles não ficam doentes o tempo todo. Que eles não é por pegar uma friagem, um ventinho que eles acabam ficando doentes, porque o sistema imunológico deles é reforçado o tempo todo, porque nós usamos óleos essenciais o tempo todo. Eles têm uma boa higiene do sono, porque nós usamos óleos essenciais. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E se vocês aqui tomarem a decisão de experimentarem o que são óleos essenciais, vai a minha dica para vocês. Esse mês, a doTERRA está dando camomila romana. Então, aproveitem. E se você quiser ganhar um camomila romana e entrar nesse mundo aromático dos óleos essenciais, e o camomila romana também é um ótimo óleo essencial para a pele, também é um ótimo óleo essencial para reparar uma boa qualidade do sono e tem muitos outros benefícios. E se você já usa óleos essenciais, ou se você quer ter o privilégio de começar a usar os óleos essenciais e ganhar esse óleo, amanhã nós vamos ter um treinamento. Amanhã nós vamos ter um treinamento onde a gente vai falar sobre o cedro e o camomila romana, e eu convido todos vocês a participarem desse treinamento do cedro e do camomila romana. A Paola disse que tem a foto. Você quer mostrar, Paola, a foto antes da gente encerrar? E aí, antes da Paola colocar aqui a foto, se alguém mais tiver um último depoimento ou quiser fazer uma pergunta, ainda dá um tempinho. Paola, você está aqui ainda? Deixa eu ver se a Paola está. Tô sim. Como é que eu faço para colocar? Aqui embaixo, quando você clicar, vai aparecer uma pastinha verdinha. Só você clicar na pastinha verdinha. Compartilhar ali, né? Isso. Tá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Para que você conseguisse compartilhar a foto. Ok. Só um minutinho. Tudo bem, não tem problema. Eu travei o seu áudio, viu, Paola? Só enquanto você procura a foto, tá? Mas quando você quiser falar, é só você tirar aqui
Thalita, eu não tô conseguindo. Eu não tô Não. conseguindo achar aqui para Não tem problema. exportar. Não tem problema. O que a gente vai fazer? A gente pega a sua foto e na próxima, como a gente vai dar uma continuidade, como eu não falei de todos os olhos que eu queria, eu trago as fotos, eu peço para a Paola me mandar as fotos, e aí na próxima quinta-feira eu vou falar sobre óleos essenciais, mais para respiração. Eu vou trazer outros óleos essenciais que a gente não falou hoje, que a gente não deu muito foco, e eu trago a foto da Paola para que vocês tenham esse acesso e como vocês consigam ver, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a Estela levantou um pouco a mão. Se vocês não forem mais falar. Eu também quero falar uma coisinha. Oi, pode falar. Tava me coçando aqui. Será que eu falo? Será que eu falo? Vou falar. Ai, é lógico, gente. Eu amo quando vocês falam. Não fiquem se coçando, pelo amor de Deus. Se vocês soubessem como a gente ama que vocês falem. E eu tô tão cansada de falar já, e eu já falei para os meus líderes, eu falei assim, gente, vamos lá falar comigo, eu acho que vocês podem ir lá falar comigo, então falem, gente, falem que eu amo quando vocês falem. Eu tenho uma experiência com copaíba, foi muito interessante, que é uma cliente minha, ela tem fibromialgia, e aí ela foi no médico e começou a tomar vários remédios, vitaminas e relaxantes musculares. E eu falei pra ela, nossa, tu teria que tomar o copaíba, guria. É um dos melhores óleos que tem, que vai te ajudar muito. Aí passou, acho que um mês, mais ou menos, e enfim, aí foi uns meses atrás, ela acabou comprando o copaíba comigo e comprou a pomada do Deep Blue também. E ela usando, depois de umas 2 semanas, eu perguntei para ela, e aí, como é que tá sendo usar o óleo? Ela disse, olha, eu não tô sentindo nenhuma diferença. Eu disse, tá bom, né? Então vamos ver. Aí, quando acabou o óleo, ela falou assim, nossa, Karina, eu achei que não tava dando resultado. Mas agora que acabou o óleo, eu realmente vi que tá dando resultado. Tô sentindo as minhas dores de volta, tô sentindo o que eu não estava sentindo antes usando óleo. E ela faz a massagem com o fisioterapeuta, e a fisioterapeuta dela usa sempre a pomada de Deep Blue nela nas costas, né? Como ela não consegue passar, ela sempre usa a pomada do Deep Blue. Muito legal. Era isso. Muito legal. Karina, muito obrigada pela sua experiência, por você compartilhar com a gente a história. E é muito engraçado que isso acontece mesmo. Teve uma vez que eu fui fazer um evento, inclusive foi em Nova Mutum. Eu fui fazer um evento, eu cheguei numa casa e tinha um casal, né? Que eles iriam adquirir os óleos naquele momento. Mas na conversa, você via que o homem, o marido, era muito cético. E ele estava, em um determinado momento, ele soltou que ele estava com uma dor de cabeça. Aí eu peguei e falei assim, por favor, posso fazer? E aí ele bem cético, tipo, e essa gota aí vai funcionar em mim? Tudo bem. E aí eu pinguei uma gotinha de peppermint e pedi para ele colocar nas têmporas. Só foi isso que eu pedi para ele fazer. E ele fez. E eu continuei a conversar, e papo vai, papo vem, e todo mundo, e nada do homem mais falar nada. E aí, é óbvio que eu iria perguntar para ele como é que ele estava se sentindo. E eu vi que ele estava ali, que ele não falou mais nada, nem que sim, nem que não. E aí eu olhei para ele e falei assim, como é que tá a sua dor de cabeça? Quando eu perguntei, ele parou. Sabe quando a pessoa para e pensa? E eu acho que ele foi atrás da dor, porque ele não estava mais sentindo dor. Então ele parou, foi uma questão de pouquíssimos segundos, até ele me dar uma resposta. Ele falou assim, minha dor de cabeça parou e eu nem tinha me dado conta que ela tinha parado. Então, é exatamente isso que você fala. Muitas vezes as pessoas vão falar assim, não foi o óleo ou não está fazendo efeito.
porque elas não vão se dar conta que elas não estão mais sentindo aquela dor que elas estavam sentindo e que foi o óleo que fez aquilo. Então, é muito importante a gente perguntar, mas como é que tá? Tudo bem? E não ter medo. E não ter medo. Porque os óleos essenciais, eles precisam ser usados e a pessoa precisa ter consciência também, porque ele não teve consciência que a dor de cabeça foi embora, porque a gente estava ali papeando. Imagina, como eu não gosto nem de falar, imagine como é que estava ali a conversa. E aí depois ele se deu conta que a dor de cabeça dele tinha ido embora. E depois ele ficou desacreditado. Gente, vocês precisam ver a cara dele o tempo todo. E depois ele continua falando, gente, mas eu ainda não estou acreditando que minha dor de cabeça foi embora por causa de uma gota. Foi uma gota, eu não estou acreditando ainda. Então, para você ver que a experiência, ela modifica. A experiência, ela modifica o cético. E eu amo pessoas céticas. E se você for uma pessoa cética e estiver aqui, é para você mesmo que eu queria falar e é para você mesmo que eu queria experimentar os óleos essenciais. Porque quanto mais Thalita. cético... Oi, Lu! Oiê! Eu posso dar um depoimento? Óbvio! Mas é claro que você pode. Eu até queria ter participado antes, mas a minha internet estava muito instável. Então, eu estava e não estava ao mesmo tempo. Toda hora estava caindo um pouco. Mas, assim, o que eu quero dizer, até depois, se você quiser chamar a Ju, não sei se ela está aqui ainda, porque ela estava. Ela está aqui. Que ela foi buscar uma terapia pelas mudanças que ela viu com meu filho, de calma, de mudança de comportamento, de evolução, né? Porque o meu filho, eu não falo que ele é espectro autista. Ele é uma pessoa que tinha as dificuldades dele, a aromaterapia ajudou muito. Hoje ele faz contato visual, ele se comunica com mais facilidade, ele se conhece. E pela questão da minha pele, porque ela também acompanhou, que eu assim, passei por um quadro de melasma bem importante e ela ficava, não, o que melhorou sua pele? Eu falei, eu comecei a usar óleos essenciais, né? E assim, eu já tive vários depoimento da professora do meu filho que falava, olha, hoje eu não posso dar aula porque eu tô com a garganta infeccionada, o meu corpo tá doendo, tá fechando. E aí, de repente, você dá umas gotinhas de copaíba para ela passar na garganta. Comida em óleo de coco, no outro dia a pessoa te pergunta o que é aquilo, né? De você pegar uma pessoa que sofreu a vida inteira com dermatite seborreica, e aí você faz um blend que você mistura melaleuca, e ele pergunta que macumba é essa que você está fazendo, que melhorou minha dermatite. Eu fui não sei quantos dermatologistas, né? Então, assim, realmente é muito bom para o cético. Por quê? Primeiro, nós temos comprovação científica, né? Nós temos uma literatura vasta, não é mágica, não é magia, não é crendice, é tudo comprovado. Só que a gente não precisa disso. Além de comprovado, é a prática, é o dia a dia, né? Que mostra. São crianças que dormem melhor, são casais que se relacionam melhor, que têm mais paz. Inclusive, assim, eu acho bem legal, porque você fala muito da questão emocional. E uma coisa que eu carreguei para mim, da sua vida, é falar assim, não é mágica e não é uma panaceia, mas muitas vezes os óleos essenciais são nossos amigos, né? Sim. No momento agora que a gente não tem um abraço de um amigo muitas vezes, mas a gente tem o óleo essencial como um amigo. Sim, é isso mesmo. Os óleos essenciais, eles precisam ser nossos parceiros. Eu digo, são amigos do peito, né? Então, eles trabalham em todos os nossos níveis. Eles são muito poderosos, gente. Quando a gente entende a intensidade, eu sempre falo, né? É algo muito profundo trabalhar com óleos essenciais. E quando você entende a profundidade de que é não só trabalhar com eles, mas usar eles, você vai entendendo que eles vão te levando a altos patamares. Então, eles podem te ajudar numa questão física, simplesmente física, como a gente viu hoje, né? Uma ferida. Eles podem te ajudar algo emocional. Então, se você está emocionalmente perturbado, se você está triste, se você está com medo,
todas as suas angústias, aquelas dores mais profundas que você sente na sua alma, desde a mais básica, uma simples ansiedade de esperar algo, ou até aquele sentimento perturbador que você às vezes não consegue contar para ninguém, ou que você não consegue colocar para fora. Os óleos essenciais, eles estão ali para te ajudar, e eles trabalham nesse nível. Eles trabalham no nível mental e eles trabalham no campo energético, queira você acredite ou queira você não acredite. Eles trabalham. E quando você percebe a intensidade de você usar, você começa a compartilhar. E isso é muito grandioso, e isso é muito profundo, que aí vem onde a gente faz as transformações. Então, usem óleos essenciais. A gente poderia ficar aqui um dia inteiro, a gente poderia ficar uma semana compartilhando experiências de pessoas que verdadeiramente transformaram as suas vidas em todos esses níveis. E em níveis financeiros, inclusive, ao compartilhar os óleos essenciais. Então, se eu pudesse dar uma última frase aqui, sintam e se permitam. Porque quando vocês sentirem e quando vocês se permitirem, a vida de vocês vai mudar. Gente, um grande beijo para vocês. Muito obrigado por vocês terem compartilhado, por vocês estarem aqui até agora. É realmente um prazer incrível. E é o que me faz trabalhar e ter esse ânimo, saber a transformação que a gente pode fazer na vida das pessoas. Transforme a sua vida. Você pode transformar a sua vida. Um beijo grande, gente. Até amanhã que a gente vai falar sobre o Camomila Romana, e eu espero que você ganhe se você não tiver ganhado ainda. Um grande beijo. Até amanhã.